para levarmos até vocês mais um programa de fé para vencer. Nós queremos desde já nossa saudação a todos vós que estão nos acompanhando. Que Deus vos conceda um dia, uma tarde abençoada, uma noite abençoada, e desde já desejar a todos vós, os pais, um feliz Dia dos Pais, e que Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. É sempre um privilégio podermos voltar aqui a essa rádio amiga e poder levar até você mais esse programa de fé para vencer. Estamos aqui com o nosso amado irmão Jessé, também o pastor Gesiel, e o nosso amado irmão Taniel, que está nos auxiliando aqui na técnica, que Deus os abençoe. Os momentos que passaremos aqui, e que o Senhor nos dê inspiração, nos dê unção para trazermos palavras de encorajamento, de ânimo. A você que está aí do outro lado, nós não sabemos a sua real situação, mas Deus conhece nossos corações, conhece a sua situação, e nós esperamos que nessa tarde seja uma tarde de vitória para cada um de vocês que nos ouvem nessa tarde. Nós vamos a início ouvindo um hino, e em seguida nós voltaremos com o nosso programa Fé para Vencer. Desde já nós queremos deixar aqui o nosso endereço no YouTube, chama-se A Voz do Entardecer, que você visite lá o nosso canal, que você se inscreva no nosso canal, deixe lá o seu joinha, o seu gostei, e divulgue isso para outras pessoas da sua família. Isso tem sido uma bênção, eu creio que será uma bênção para cada um de vocês. E também nós temos ali os nossos cultos todas as quartas-feiras, a partir das 7 horas, às sextas-feiras, a partir das 7 horas no Tabernáculo de Adoração, e hoje, aos domingos, começa às 18 horas. Isso contando também, pastor, que nós temos os nossos cultos ali na Integração. Todas as terças-feiras nós temos mantido esse projeto ali de pregarmos a palavra de Deus ali na Integração. Muitas pessoas já têm ouvido o Evangelho através de nós ali na Integração, e nós vamos dar continuidade a esse trabalho. Então, que vocês ouçam nossos programas aqui através da rádio, também através do nosso canal no YouTube, A Voz do Entardecer, e também você que passa ali pelo terminal do São Cristóvão, também nas terças-feiras possa ouvir os nossos cultos ali no terminal. Que Deus os abençoe. Nós vamos ouvir um hino e depois voltaremos. E esse hino que nós vamos colocar aqui agora, nós queremos oferecer a todos os pais que estão nesta hora sintonizados nesta programação, todos que são pais, nós queremos oferecer a você este belo hino com Midian. Jó, como pode ainda adorar? Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele
por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele, oh, a Ele a glória, a Ele merece toda a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém, amém. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele seja dado louvor. Te damos todo louvor, Senhor. Glória a Deus, nós já estamos de volta com o nosso programa Fé para Vencer, depois desse belo hino, né, com Midian, Jó, né? Como pode ainda adorar? Na vida, na trajetória do cristão, há momentos tão difíceis, né? E tudo que nós devemos fazer é adorar ao Criador do universo. E na hora certa a solução vem. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, e nós estamos cientes disso. Muitas são as aflições do justo, mas é Deus que nos ajuda. Nós sabemos muito bem disso, que Ele está nos ajudando. E essa tarde maravilhosa, tarde qual nós estava vindo para cá e passando por diversos locais, muita gente comemorando e muito churrasco, muita bebida, e é assim que o mundo vive, né? E esse é um dia que as pessoas consideram um dia especial, mas nós temos aqui a consciência de que todos os dias são especiais, e principalmente para nós que somos pais. Não é só simplesmente hoje, não. Todos os dias nós continuamos sendo pai, e todo dia é um dia especial para nós. Pena que as coisas não têm se desenrolado dessa maneira. Houve uma grande divulgação para o lado comercial, e hoje simplesmente esse dia, essa data passou a ser simplesmente uma data assim comercial, e o coitado do papai ficou de lado, né? De lado. Ele acho que só hoje que as pessoas, eu estava comentando com um rapaz ali, só hoje que as pessoas lembram que nós somos pais, né? Só hoje, né? E os outros dias nós não somos pais. E nós, o irmão Antônio e o pastor Gisele, todos os dias somos pais. Infelizmente o mundo fez dessa maneira,
fez com que as pessoas vissem dessa maneira e não valoriza mais o papai, não valoriza mais a mamãe. E a palavra de Deus diz que honra o teu pai e a tua mãe para que te prolongue os dias aqui na face da terra. Então é necessário honrarmos. Eu me lembro muito bem que quando vivíamos ali no interior, tínhamos que acordar muito cedo. O pai acordava cedinho, derrubava os filhos praticamente assim da rede, chegava e acordava todo mundo, ninguém ficava na rede. Hoje a criança dorme até, sem tirar aquelas que estudam pela manhã, fica na rede até, ou na cama até, sei lá, 10 horas, e quando acorda está reclamando porque não tem isso, não tem aquilo. Então nós estamos vivendo esse tempo difícil pelo lado e também fácil pelo outro, né? Que temos tudo praticamente na palma da mão. Temos tudo, é um tempo assim farto, e as pessoas talvez não entendem. Naquela época era um tempo difícil e nós sabíamos valorizar, e os pais disciplinavam os filhos. Quantas vezes eu fui disciplinado, e a você que está aí do outro lado também foi disciplinado, e você não acabou odiando seu pai, querendo matar seu pai por causa da disciplina, não. Hoje, certamente você que está do outro lado agradece a Deus por ele ter te corrigido, por ele ter te orientado da maneira correta. E hoje você talvez seja uma pessoa de um bom caráter. Agradeça ao seu pai e à sua mãe que teve zelo por isso. Infelizmente, a gente também, pastor Gesiel, tentamos aplicar isso ao espiritual. Mas a palavra de Deus diz que Deus corrige a quem ele ama e açoita a quem ele toma por filho. Eu queria só ler isso aqui, encontra-se em Hebreus, capítulo 12, diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então você é filho de Deus, saiba que Deus nos disciplina, saiba que Deus nos corrige, e Ele é um pai bondoso, amoroso, mas Ele também é um pai zeloso. Ele tem zelo de nós, ele tem cuidado de nós. E a gente pensa que é dessa maneira que Israel estava também nessa condição. Israel, todos nós sabemos que era a nação eleita, a nação eleita de Deus, eram os filhos escolhidos, a nação escolhida de Deus. E quando você vai ler lá em Zacarias, Malaquias, melhor dizendo, você vai ver que eles tinham uma concepção errada de Deus. O Senhor diz assim: eu vos amei. E eles perguntavam: em que o Senhor tem nos amado? Às vezes é assim, meu irmão, você que está aí do outro lado, você diz: eu estou passando por um momento difícil, será que Deus realmente me ama? Será que Deus realmente é meu pai? Sim, se você tem um pai no natural, você também tem um pai no espiritual. E no natural, nem sempre que você pede, o seu pai pode suprir as suas necessidades. No espiritual também não é diferente. Às vezes você precisa passar por algumas etapas para que aquilo venha a ser realizado na sua vida. Não é só simplesmente eu peço e a coisa acontece. Não, não é dessa maneira. Olha, temos exemplo na Bíblia, por exemplo, Israel passou 400 anos ali cativos, sujeito ao rei do Egito, e Deus não era com eles? Era sim, mas tinha um tempo para os libertar. Deus prometeu que depois de certo tempo libertaria. Ele libertou, não libertou, ele cumpriu a sua palavra. Então a mesma coisa nós dizemos para você, Deus tem um tempo para cumprir a sua palavra na vida de cada um de nós. Não é do jeito que nós pensamos, não é do jeito que nós queremos, tem um tempo. Então, se nós somos filhos, nós estamos sujeitos à disciplina, estamos sujeitos à correção. E ele diz mais, deixa eu ver aqui se eu consigo voltar aqui em Malaquias. Aleluias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. E você vai ver assim, diz assim no versículo 6: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Então eles pensavam que simplesmente pelo fato de ser nação eleita, o povo escolhido de Deus, não havia nenhum sofrimento. Mas todo cristão que vem para Deus, ele passa por momentos difíceis, passa por dificuldades, passa por tempestades, muitas lutas.
Então não é diferente tanto no natural como no espiritual. Se você tem um pai no natural, você também tem um pai no espiritual. E não é simplesmente porque Deus é bom que você não vai passar por momentos difíceis, vai. Se Deus não poupou o seu filho unigênito, como pouparia eu e você de momentos difíceis? Não. E a prova de que Ele nos ama é o fato de Ele ter deixado lá em São João capítulo 3, versículo 16, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer amor maior do que esse? Ele se sacrificou por mim e por você. Então Ele prova que Ele nos ama. Independente das lutas, das dificuldades que tenhamos que passar por aqui, Ele prova que Ele nos ama porque Ele já fez um sacrifício por mim e por você. O que que requer de mim e de você? Que nós venhamos a aceitar esse sacrifício, venhamos nos sujeitar a Ele, venhamos nos submeter à Sua palavra. Amém, glória a Deus. Venhamos nos submeter à Sua palavra, não simplesmente dizermos, Deus é bom, eu não sei por que eu estou sofrendo, não sei que eu estou passando por essas dificuldades. Não. Você deve examinar a si mesmo e você olhar aonde foi que você errou, por que você está passando por determinadas coisas, porque todo erro ele traz consequência. Então, se você é um filho, você vai receber esta palavra de bom grado e você vai saber que se no natural os nossos pais, eles nos disciplinam, no espiritual também Deus nos disciplina, Deus nos corrige, mas Ele nos ama e na hora certa Ele dá o escape para cada um de nós. Que Deus os abençoe nessa tarde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós ouviremos mais um hino, pastor, de seguida o Senhor entrará. Nós ouviremos mais um hino, em seguida o pastor Gesiel estará trazendo a conclusão nessa tarde maravilhosa da palavra de Deus. Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não se renda porque ele já perdeu. Agora é a sua vez de humilhar. Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor? Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Oh, aleluia. Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus não se corrompe, não. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Jó lançou-se sobre a terra e adorou, e falou pra todo inferno escutar: no sair do ventre da minha mãe, e é no que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus.
deixou que o inimigo roubasse os bens do seu ungido. Deixou que o inimigo matasse os seus filhos queridos. Deixou ferir com chagas, porém Jó não deu ouvido. E a sua mulher gritou bem alto: amaldiçoa esse Deus e morre. Como falas uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Do Senhor. Bendito é o Senhor. Amados ouvintes, este hino tão maravilhoso e tão apropriado para esta hora, este momento, e se relaciona com esse texto da Escritura que nós citaremos aqui a respeito deste grande homem de Deus chamado Jó. É um pai exemplar. Hoje, como é comemorado o Dia dos Pais, então eu queria que cada um pudesse ver isso. Um pai dedicado, um pai exemplar. A Bíblia diz que Jó levantava-se de madrugada e ele oferecia sacrifício pelos seus filhos. Jó era um homem rico. Rico materialmente também. Nós estamos falando de riquezas materiais. Jó tinha muitos bens. A Escritura chega a dizer que ele era um dos homens mais ricos do Oriente. Porém, dentro desse texto que nós observamos, você vai ver que as riquezas de Jó nunca foram um impedimento para que ele pudesse colocar Deus em primeiro lugar. Isto é a verdadeira adoração. O verdadeiro adorador, ele adora o Pai em espírito e em verdade, em qualquer circunstância. Não importa se os dias estão nublados, porque é aquele momento que você olha e você diz, não tem mais caminho. Mas o Deus que te preordenou para a vida eterna, o Deus que nos predestinou para a vida eterna, Ele sempre abre um caminho aonde não há caminho. Agora você já parou para pensar como pode um homem como Jó, depois de tudo aquilo que aconteceu em sua vida, quando todos os seus bens, quando tudo que ele tinha, seu gado, suas ovelhas, tudo aquilo, de uma hora para outra, não existia mais, porque Satanás havia, com permissão de Deus, tocado em tudo aquilo. Eu quero que você saiba disso. Satanás não pode tocar em um filho de Deus, a menos que Deus o permita. Caso contrário, ele seria maior do que Deus, e ele não é. Você sabe que lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. O que nós vemos hoje aqui, nesse texto, que este livro tão maravilhoso de Jó tinha que existir para que nós pudéssemos hoje. Quantas pessoas têm sido abençoadas? Quantas pessoas
têm sido salvas, em olhar para esse texto, em ler essa escritura, se inspirar na vida deste homem que Deus levantou. Deus conhecia Jó. Deus disse para Satanás: olha, tu viste o meu servo Jó? Tu observaste o meu servo Jó? Um homem como ele, íntegro, um homem temente e que se aparta do mal. Deus conhecia Jó, como ele conhece a mim, como ele conhece a você. Ele conhece cada um dos seus filhos. Ele traçou um projeto na vida de cada um, e aquilo tem que ser cumprido, porque Satanás não pode interceptar esse grande propósito de Deus. No final de tudo, Deus é louvado, Deus é engrandecido. Aleluias. Sempre foi assim. Até porque o homem não pode decidir nada. Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo 27. Jesus disse: quem poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um corvo à sua estatura? Qual é o homem que, com toda a sabedoria, com toda a sua intelectualidade, com toda a sua moralidade, pode fazer crescer um corvo na sua estatura ou diminuir? Não pode. É Deus que está sobre o controle de todas as coisas, e tudo opera para o seu bem. Oh, meus amados irmãos, quando nós vemos isso, isso deve alegrar as nossas almas em saber que nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Deus, conhecendo Jó, falou aquelas palavras para Satanás. Mas Satanás disse: mas tu cobriste ele de bens, de riquezas. Tira tudo isso, tira isso dele. Vê o que acontece. Vê se ele não vai te amaldiçoar na tua presença. Satanás estava enganado. Deus sabia do grande propósito do que estava sendo realizado. E ele disse: então vai e toca. Satanás foi tocar, mas com uma permissão de Deus. E você sabe que nem depois de tudo aquilo acontecer, todo aquele vendaval que derrubou tudo, consumiu tudo, e por último, diz a Bíblia que chegava um mensageiro atrás do outro, para trazer más notícias, mensageiros de más notícias, coisas terríveis que aconteceu em volta de Jó, com todos os seus bens, que com tanto trabalho ele tinha conseguido durante a sua vida, porque o profeta de Deus para esta era chega a dizer que Jó já era um homem velho, e cada notícia que chegava, por último, que os seus filhos estavam reunidos, estavam banqueteando, e de repente veio um vento e derrubou aquela casa, e todos morreram. E aquele mensageiro dizia: e só eu escapei para contar a história. Oh, meus preciosos ouvintes, diz a escritura que naquele momento Jó se lançou por terra, ele rasgou suas vestes, ele se cobriu, se vestiu de saco, se cobriu de cinza, e naquele momento ele disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou, glorificado seja o nome do Senhor. Porque ele era um escolhido, ele era um eleito de Deus, e ele estava passando por aquele momento profundo, um momento de prova. Deus estava provando para Satanás que ele tinha um filho na terra temente, e neste momento Deus está novamente provando para Satanás, porque Deus está fazendo história em sua vida, na minha vida, na vida de cada um dos seus filhos. Porque Jó, sem saber que todas estas coisas estavam acontecendo, aquilo levou o patriarca a uma angústia profunda. Ele não tinha essa Bíblia que você tem, meu precioso ouvinte, meu precioso irmão, minha preciosa irmã. Será que nós não estamos desvalorizando as coisas mais preciosas que Deus nos deu e colocando em primeiro lugar as coisas supérfluas, que são perecíveis, que são passageiras? Jó colocava Deus em primeiro lugar, ele fazia sacrifício. Como nós dizemos, ele não tinha essa Bíblia
esses 66 livros que eu tenho, que você tem, que você pode tomar em suas mãos e assentar-se em um determinado lugar, ali em silêncio, e meditar na palavra de Deus e encontrar o refúgio para a sua vida, para a sua alma. Hoje nós temos tudo fácil, tudo está em nossas mãos. Parece que nós não estamos valorizando essas coisas. Oh, meus preciosos ouvintes, que Deus possa nos dar graça, que nós possamos olhar para essa escritura e deixarmos de estar conjecturando ou até mesmo querendo explicações. Você sabe que Deus não está obrigado a dar-nos explicações de nada. Simplesmente nós temos que crer em sua palavra. Não temos que ficar contendendo, como disse Isaías no capítulo 45, verso 9. Quem é o homem para contender com o seu Criador? E em Romanos no capítulo 9, versículo 20, Paulo vem e diz: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porque, porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Porque o mesmo Deus que faz um vaso para a honra, Ele também faz um vaso para a desonra. O mesmo Deus que criou o mal, Ele criou também o bem. É Ele que cria todas as coisas, foi Ele que criou todas as coisas. Assim disse Salomão em Provérbios capítulo 16, versículo 4. O Senhor fez todas as coisas para os seus fins. E até mesmo o ímpio, diz a Escritura, para o dia do mal. Sabe por quê? Porque Ele fez tudo isso para um grande propósito, para que Ele seja adorado, para que Ele seja engrandecido, para que Ele seja louvado. E os verdadeiros filhos de Deus, mesmo nos momentos difíceis da vida, nos momentos nublados, eles ainda encontram força para adorar a Deus, porque é Deus que faz isso. E Ele continua fazendo história. Porque o nosso Deus, meu precioso irmão, meu precioso ouvinte, Ele não é um Deus histórico. Nós sabemos, conhecemos a história de tantos homens que já partiram deste mundo. Homens intelectuais, homens que deixaram a sua marca. Mas sabe onde eles estão? Eles estão na sepultura. Eles já morreram. Por exemplo, Maomé, Confúcio e tantos outros homens que fizeram história. Mas aonde eles estão agora? Agora, o nosso Deus, Ele faz uma história e Ele continua sendo o Deus da história, porque Ele faz coisas extraordinárias. Oh, meus preciosos ouvintes, agora é claro que o homem natural não compreende as coisas de Deus, mas o homem espiritual, ele compreende tudo e de ninguém é discernido. Nesta hora Deus está ajuntando os seus filhos através da palavra, através da revelação. Por isso que Ele enviou uma mensagem, um profeta para esta era. O que muitas pessoas não conseguem ver na Escritura. Sempre Deus trabalhou desta maneira. Ele sempre moveu a sua força sobrenatural desta maneira. Não é agora que Ele vai fazer diferente. Quando foi para tirar o seu povo lá do Egito, Ele tinha um profeta. Ele preparou aquele homem à sua maneira. Você sabe que Moisés ainda tentou fazer da sua maneira, mas aquilo não deu certo. Ele matou um egípcio, ele escondeu na areia. Depois ele viu seus irmãos brigando entre si e ele tentou acalmar, porque nenhum homem de Deus, ele gosta de contenda. Ele foi ali para tentar acalmar os ânimos daqueles seus irmãos, mas eles não compreenderam. Eles disseram: porventura tu queres nos matar, como fizeste com o egípcio? O profeta de Deus para esta era chega a dizer que aquilo trouxe em Moisés até mesmo um desânimo. Ele queria desistir daquilo. E aí ele foi para o deserto. Ele percebeu: eles não compreendem. Mas que na verdade não era daquela maneira que Deus queria. Deus levou o seu servo profeta para o deserto. E ali ele aprendeu no deserto durante 40 anos. E agora ele volta com uma vara na mão apenas. E ele virou o Egito de perna pro ar, porque Deus estava com ele. Louvado seja o seu nome. Portanto, meu precioso ouvinte, nesta hora tão difícil que nós estamos atravessando, de tantas
coisas que estão acontecendo, desta pandemia que está espalhada pelo mundo e tudo isso, mas tudo é com a permissão de Deus, porque Deus está sendo glorificado na vida de cada um dos seus filhos. Quando um filho de Deus parte aqui desta terra, não importa a maneira que ele partiu, Deus está sendo glorificado em sua vida. Aleluias. Eu fico pensando no caso de João Batista. Você já pensou nisso? João Batista sendo decapitado, um profeta de Deus com o corpo separado da sua cabeça e a sua cabeça ali dentro de um prato. Parecia uma coisa ridícula. Quantas pessoas naquele dia, o que não disseram, como não conjecturaram, porque eles não tinham a revelação. Um grande ateu, ele zombando do profeta de Deus desta era, ele dizia assim, escreveu ao seu respeito e disse: como pode um homem pregar um Deus que viu os seus filhos morrerem nas arenas, serem jogados para os leões, e ele não fazer nada por eles? Como pode se pregar um Deus desta maneira, que ficou em silêncio? Nas eras passadas, você conhece a história, quase 68 milhões de cristãos perderam suas vidas, foram jogados nas arenas, foram devorados pelos leões. E aquele ateu não compreendia aquilo, porque o homem natural não compreende as coisas de Deus. E ele pensava que Deus havia deixado seus filhos. O profeta disse: não, Deus estava sendo glorificado em cada um deles que partia, não importava se era devorado por um leão, se era queimado, virado ali parecendo um tição, todo queimado, todo deteriorado, mas aquilo era só a matéria, o físico. A alma voava para o paraíso, porque o diabo não pode matar a alma do cristão. Por isso Jesus disse em Mateus 10:28: não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma, temei antes, porém, aquele que mata o corpo e tem poder para lançar a alma no inferno. Portanto, meus amados, nós agradecemos a Deus, nós agradecemos a Ele cada dia, e estamos convidando você para nesta hora, para que você possa conhecer mais e mais desta mensagem tão maravilhosa, que está precursando a segunda vinda de Cristo. Esta mensagem que está trazendo os eleitos. Você tem que descobrir o seu nome dentro desta palavra, você tem que se identificar, se encaixar com a palavra de Deus, para que você possa ver essas escrituras. Não é a palavra de Deus, nós se dobrar a nós, é nós nos encaixarmos dentro dos padrões da Bíblia Sagrada. Portanto, que Deus possa te abençoar, que Deus possa nos abençoar. E nós vamos nos encontrar hoje ali no Santuário do Tabernáculo de Adoração, a partir das 18 horas. Você é o nosso convidado para estar ali conosco. E não esquecendo que na próxima terça-feira nós estaremos ali no Terminal de Integração, também a partir das 19 horas, para mais um culto de evangelismo. Portanto, nós vamos agora fazer uma oração. Onde você estiver, feche os seus olhos. Pai Celestial, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento. Queremos agradecer a Ti, Senhor, pelas suas misericórdias que o Senhor tem tido para conosco. Oramos agora em favor de cada pessoa, Senhor, deste pai, desta mãe, esse pai que tem lutado tanto para trazer, Senhor, o alimento para os seus filhos, para dentro da sua casa. Que o Senhor possa recompensar, o Senhor possa ajudá-lo. Aqueles que estão no leito dos hospitais, aqueles que estão enfermos, nós apresentamos a Ti, porque sabemos que o Senhor é o grande curador, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Por isso nós te louvamos, Senhor. Assim nós te pedimos, ó Pai, nós te agradecemos no Teu santo nome, que é bendito e reina para todos sempre. Amém. Que Deus vos abençoe, meus ouvintes, e nós nos encontraremos aqui no próximo domingo, neste mesmo horário, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.